Olá, bem-vindos a mais um episódio do MinemoCast. Hoje nós estamos aqui com o professor João Paulo Costa e vamos falar sobre temperamento. Bem-vindo, João Paulo. Obrigado pela oportunidade. Okay. Para começar o nosso bate-papo, João Paulo, eu gostaria de saber, temperamento é um assunto muito instigante, né? Como surgiu a sua curiosidade, a sua tendência em estudar esse tema que é o temperamento? Bom, eu sempre fui, desde criança, interessado pelo comportamento, pelas pessoas. Então, sempre reparei muito no comportamento, né? O que falavam era reparar na época, né? Então, eu era criança, então até falavam, chamava atenção. Você está reparando? Para de reparar nas pessoas. Mas era mais forte do que eu. E você observava assim, o jeito das pessoas se comportarem. Interessante, desde criança você... Desde criança, é isso. E aí foi uma coisa natural, assim, mas eu não pensava em temperamento, né, como eu vejo hoje. Claro. Mas o padrão de comportamento, vamos dizer assim, eu sempre reparei mesmo e observei muito nas pessoas. E aí, com o tempo, e também depois com o estudo da Conscienciologia, que também é um estudo da consciência, um estudo da manifestação da consciência intra e extrafisicamente, né, mas envolve o comportamento, e depois fazendo faculdade de psicologia. O João Paulo é graduado em psicologia, interessante, né? Como que o temperamento te conduziu também a ter essa escolha, né, profissional. Faz parte mesmo da tendência mesmo, né? Sim. E você vê que no segundo ano, é um curso de 5 anos, no segundo ano eu já sabia que eu ia fazer um TCC sobre temperamento. E fiz um TCC sobre temperamento e não parei de estudar temperamentos de lá até hoje. Entendi. E agora, para a gente entender, assim, você fazer uma definição do que seja o temperamento, muitas pessoas confundem com personalidade, com outras questões, assim, da consciência, né? O que é o temperamento? O temperamento, ele, em termos de manifestação, ele é a manifestação do comportamento de ações e reações com que a gente tem diante do ambiente e de situações. Ou seja, tudo que acontece externamente e vai me influenciar, chega até mim, eu vou ter que ter uma reação, uma ação e uma reação com relação ao que vem. A forma individual que eu tenho de agir, que você tem de agir, que ele vai ter de agir, vai ser, compõe o nosso temperamento. E como a gente estuda dentro da Conscienciologia, a seriexologia, né, que é a nossa especialidade aqui na Consecutivos, o temperamento, ele vem sendo moldado, ele é um fator paragenético, então ele vem sendo moldado vida após vida, após vida, após vida. Então tem elementos, que a gente pode se aprofundar aí mais, quando você quiser, que vão reforçando e aumentando determinados comportamentos e também reciclando outros. Entendi. E entrando nessa questão da serexologia do temperamento, eu lembro que o professor Valdo falava em algumas tertúlias, né? O temperamento era uma das características das pessoas mais difíceis de mudar, até de uma vida para outra, né? Porque você já está tão condicionado com aquele comportamento, mesmo assim, nascendo em outro país, às vezes trocando de gênero, é difícil, né? Essa mudança. O temperamento, como ele é, vamos dizer assim, forjado, né, ao longo de milênios de existência, então nada que é feito com tanto tempo e vamos dizer assim, tanto reforço, é fácil de você trocar de uma hora para outra. Agora, o professor Valdo, ele falava tempos atrás, até a gente estava conversando antes, né, há tempos atrás, ele falava que o temperamento era a última coisa a mudar. Mas no DAC ele já colocou uma verpom, que o temperamento é a penúltima coisa a ser modificada na consciência, sendo o último o paracérebro. Mas assim, para tirar um pouco também desse... Às vezes leva a pessoa a um desânimo, a um pessimismo. Fala, poxa, a última coisa... Mas parece que é como se fosse assim, como se eu tivesse um temperamento e algumas coisas do meu temperamento eu não gosto, eu queria reciclar, mas não, só vou reciclar, vai ser a última coisa que eu vou reciclar. Não é bem assim. Certo. O que acontece é que é um processo
mais gradual e mais lento do que outras recins que a gente pode fazer assim, num instante. Tem recins que você pode fazer num instante, de um dia para o outro. Um hábito, por exemplo, algum hábito que você muda de um dia para o outro. Você fala assim, isso aqui não é bom fazer isso. Eu vou deixar de fazer isso para fazer de outra forma. Vamos supor, falar assim, eu sempre, entre as refeições, eu como. Mas eu vou parar de fazer isso. Eu vou parar de comer entre as refeições. Vou comer só na hora que tem que comer mesmo. Eu posso mudar isso de um dia para o outro. Não é verdade? E isso pode virar um hábito de vida para sempre. Certo. Porém, o temperamento, como ele é uma coisa muito mais arraigada, você não consegue ter algumas reações tão pensadas como dessa maneira. Certo, entendeu? certo. Mas a vontade pode até levar a consciência a mudar, a fazer essa reciclagem, né? De temperamento. É gradual, lento e gradual. Claro. Então pode ser que tenha algum traço de temperamento que me incomode há 20 vidas. E como aquilo, eu sou a mesma consciência há 20 vidas, aquilo possivelmente, uma coisa que me incomoda antes, vai continuar me incomodando. Então pode ser que essa reciclagem daquele traço eu já esteja fazendo há 20 vidas, aos poucos. E hoje em dia o meu grau de incômodo e de insatisfação com aquele traço de temperamento não é tão acentuado como era há 3, 4 séculos atrás. Entendi. Então, assim, se você planejar, ter uma vontade de fazer uma reciclagem, pensar sobre isso, é possível, então, mexer nessa questão, né? É o primeiro grande passo, né? Sim. Primeiro você conhecer os seus traços de temperamento e também de personalidade, conhecer aqueles traços e falar assim, isso aqui é trafor, isso é trafar, tem tais trafais, então vou começar a mexer nisso, ver o que é prioritário, né? O conscienciograma é o melhor. Então você indica, assim, para começar a estudar, é o básico, né? Você preencher o conscienciograma, né? É o básico. É o básico e é o mais avançado ao mesmo tempo. Sim. Né? Mas não dá para deixar de fazer, né? Para você se aprofundar. Sim, eu penso, para você ter uma ideia, quando eu conheci a Conscienciologia, eu conheci em 1996. Em 1997 eu fiz alguns cursos, em 98 eu comprei o conscienciograma e já preenchi. 98 e 99 eu preenchi o conscienciograma. E foi uma coisa que mexeu tanto comigo, foi tão importante, e eu não tinha... eu não era professor de conscienciologia, eu não era voluntário de conscienciologia. E até quando eu fui comprar o conscienciograma, as pessoas estranharam um pouco, mas eu achei aquilo tão fascinante ali. Eu falei, poxa, posso me conhecer pra caramba respondendo perguntas aqui. Ou seja, tanto uma pessoa iniciante em conscienciologia pode fazer isso, quanto a pessoa mais avançada em conscienciologia pode e eu penso que deve fazer isso. E ele tem que ser sempre revisado, né? Claro, atualizado, né? Sim, periodicamente. É até interessante para comparar, né? Uma avaliação que você fez há um período e depois outra, né? Para ver o que pode ter mudado ali. E você não precisa fazer assim, responder as 2.000 corridas. Eu acho que uma vez é importante fazer isso, responder as 2.000 corridas e daqui a pouco você responder 2.000 de novo. Não, você responde as 2.000, né? As 10 sessões que tem lá as folhas de avaliação, né? E aí o que acontece? Depois você respondeu, aí você começa a mapear como é que é o seu temperamento, como é que são as suas coisas, em cima do que você respondeu. Daqui a pouco você fala assim, não, peraí, deixa eu ver essa folha aqui. Aí você vai em uma folha e vê uma folha relacionada, tem uma folha usada do temperamento lá, né? Sim. Temperamento pessoal. Aí você vai naquela folha e responde, depois vai em outra folha e responde. Aí você vai no que for mais prioritário para você, né? Certo. Agora, voltando à questão serexológica, quais dicas você poderia nos dar para fazer um cotejo? Então, se a pessoa tem uma personalidade que ela estuda, ela se manifesta no temperamento hoje, como que eu posso fazer esse cotejo com uma personalidade passada? Tá. A primeira coisa básica é a gente ter o máximo possível de informação e autoconhecimento o mais frio possível com relação a gente mesmo, né? Nessa vida atual. Nessa vida atual. Aí a importância da autopesquisa, que é um dos pilares da conscienciologia, né? Exato. Você se aprofundar no próprio autoconhecimento. Exatamente. Você investir no autoconhecimento e conhecer os seus melindres, os seus meandros. Assim, e pode ser... você
pode começando fazendo uma auto-pesquisa, daqui a pouco você pede feedback para os seus amigos, para os seus desafetos, que às vezes são mais honestos do que os seus amigos, e começa a juntar dados e ver ali como é que você funciona. Depois disso, se você tiver, né, quiser fazer um cotejo com alguma personalidade do passado, primeira coisa, o ideal é que essa personalidade tenha registro histórico. Certo. Isso é... Às vezes é difícil, né? Às vezes isso é um ponto dos mais difíceis, porque você só consegue fazer cotejo com alguém que você tem informação. Então, existem muitos pesquisadores da Conscienciologia que pesquisam pessoas que foram famosas e muito biografadas. Isso é ótimo, maravilhoso. Você tem biografia, você pode fazer o que é chamado da meta-análise, meta-biografia, né? Que você vai e faz em cima, vai questionando um em cima do outro, sobrepondo uma biografia a outra e vai vendo o que as informações são mais fidedignas, são mais coerentes, o que é mais confiável ali, né? Ótimo. Agora, tem personalidades que ou tem uma ou tem poucas biografias, ou não tem muito registro histórico, não fez muitas coisas que ficaram registradas na história. Isso é que é o mais difícil. Mas, enfim, se você tem uma personalidade que tem muita informação, tem alguns pontos, assim, algumas dicas assim, que eu posso dar. Certo. Primeiro, você colocar na balança, sempre se colocar na balança, diferenças intrafísicas. Por exemplo, diferença de gênero, se a personalidade tem o mesmo gênero ou não o mesmo gênero que o seu. Se for homem pesquisando homem, mulher pesquisando mulher, ou homem pesquisando mulher e vice-versa. Mesmo quando é homem e mulher, tem bate, assim, a manifestação, assim, tem semelhanças? Em termos de temperamento, tem. Sim, entendi. Em termos de temperamento, tem. O negócio é que o temperamento, ele, em muitos casos, você pode esconder muita coisa, né? Entendi. Do seu temperamento. Pode esconder. Ele continua existindo, continua se manifestando. Mas você pode esconder isso de certa forma. Por exemplo, é muito comum a gente por exemplo, você conversa com um amigo, fala, seu irmão é tão legal, tão calmo. Eu falo, calmo, porque você não conhece ele. Né? Exatamente. Por quê? Porque o temperamento, ele vai aparecer, você vai conhecer com o convívio, com a repetição e algum aprofundamento de situações. Ou seja, eu não consigo analisar o seu temperamento te conhecendo, batendo um papo rápido, certo, né? Falando de banalidade só. Não é isso? Tem lógica, com certeza. Mas então, a pessoa primeiro vê isso. Então, o gênero, é difícil, fica mais difícil, um cotejo quando são dos dois gêneros, né? Uma mulher pesquisando um homem, ou vice-versa. Porém, o temperamento, se é a mesma consciência, vai bater. Vai bater em traços de temperamento, que a gente chama, que são os traços mais profundos. Ou seja, são aqueles traços que independem de qualquer coisa. Você tem que pensar, independe de sexo, condição social, financeira, nacionalidade, background certo. Né, de profissional. Por exemplo, agressividade ou não. Se o homem era agressivo, no caso, né? Porque pode ser mulher agressiva e homem agressivo. É só a gente pensar assim, isso é compatível com homem e mulher. Então, exatamente. Tem traços bastante comuns, né? Exatamente. Então, se a pessoa é agressiva, se a pessoa é pacífica, se a pessoa é passiva, se a pessoa é extrovertida, se a pessoa é introvertida, se a pessoa é uma pessoa interessada, se é uma pessoa introspectiva, se é uma pessoa que gosta de gente, ou uma pessoa mais reclusa, se é uma pessoa com pensamento mais abstrato, ou pensamento mais para a linha das exatas, lógico, né? Mais lógico, certo. Mais artístico, mais científico, mais religioso. São essas coisas, elas extrapolam cultura, extrapolam gênero, extrapolam condição social. É o seu interesse mais íntimo. Certo, muito interessante, né? Então é possível aí fazer esse cotejo. Outra questão assim, bastante discutida
é sobre o esbregue, né? Então, a consciência que levou o esbregue, ela muda ou não o temperamento ou a manifestação? Vamos esclarecer isso. Olha, o esbregue, ele é, vamos dizer assim, um ponto de reflexão. Pode ser um ponto de reflexão para a pessoa. Ou seja, se a gente recebe um esbregue, se a gente tem uma informação ali difícil, alguma coisa que mexe com a gente, alguma coisa vai mudar na nossa manifestação. Mas o esbregue em si, ele não muda o temperamento. E sim a forma com que eu vou agir assim para fora. Vamos dizer que eu tenha recebido um esbregue porque eu era muito agressivo. Vamos pegar. A pessoa é muito agressiva e aí tem um esbregue, então no extrafísico, ela tem ali as crises dela, ela fala, pô, eu cometi esse erro várias vezes, essa minha agressividade, esse meu impulso, às vezes, agressivo, tem me atrapalhado muito, tá? Beleza. E aí ela chega mais contida. É natural da pessoa. Certo. Já fica, parece natural dela, mas ela já chega contida, já chega se segurando daquela agressividade. Talvez aquela agressividade que talvez ela manifestasse com os amigos, com a família, com pessoas do trabalho, ou fosse uma pessoa que fez muitas inimizades, por exemplo, ela pode não existir mais da mesma maneira. Claro, aí, tomou um esbregue. Certo. Mas é a mesma coisa que uma emergência. Então, foi um tratamento de emergência. O esbregue é um tratamento de emergência, é uma condição que já está no limite. Então, a pessoa, como ela é a mesma pessoa, é o mesmo temperamento, mas agora esbregado, a pessoa vai conseguir segurar o impulso. Mas a personização, em termos de temperamento, é a mesma. Mas ela consegue segurar o impulso. Assim, ela tem aquela tendência ainda, né? Então ela se contém, porque ela está mais, digamos, consciente. Mas retraída, segura. Mas a tendência, a pensinidade, ela ainda existe. Exato. Né? Digamos que tem alguma coisa, a pessoa não gosta de ser contrariada. A pessoa é monarca e não gosta de ser contrariada. Depois que ela toma o esbregue, então ela não gostava de ser contrariada e ela soltava os cachorros. Depois do esbregue, ela vai ser contrariada e ela vai reter o negócio. Mas a emoção da pessoa, o sentimento, a personização dela é o mesmo. Ela só não vai pular na jugular da pessoa de novo. Entendi. Entendeu? Então o esbregue, eu acho que ele pode ser um dos fatores que pode ajudar a mexer na reciclagem do temperamento. Porém, o esbregue em si não muda o temperamento da pessoa. Interessante. Outra questão interessante nesse assunto, qual é a diferença entre o temperamento e a personalidade? Para a gente clarear mais. Ok. Vamos dizer que é o seguinte, o nosso temperamento ele tem uma base paragenética. A gente, como a gente falou antes, ele é moldado, forjado, transformado, acrescentado a cada vida na linha serexológica pessoal. A personalidade não. A personalidade, ela é moldada e ela é adaptável a cada vida. Ou seja, aquilo que a gente falou agora há pouco, de gênero, de posição social, de oportunidade, de tudo isso, é o que é relevante na personalidade. Significa que a gente precisa ter realmente uma personalidade como se fosse uma roupa social, uma vestimenta social, no sentido de que, por exemplo, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Se eu estou em casa, eu posso estar de chinelo, short, camiseta e assistir televisão no sofá, deitado no sofá. Agora, se eu venho para aqui, para o Minemocast, eu vou me vestir de acordo com a situação, com o lugar, com o que eu vou falar, com o ambiente, com o que se trata. Uma pessoa, ele é profissional, é professor, então ele vai se portar como professor em sala de aula. Agora, nas férias dele, ele vai para a praia com a família, ele tem outro comportamento. Personalidade é isso. A personalidade, eu vou me adaptar com aquela vida. Então, vou ter um comportamento de acordo com a cultura, de acordo com a forma que eu fui criado.
eu vou me vestir de acordo com o que também eu aprendi, de acordo com a escola que eu fui, com a formação que eu tenho, com o país que eu nasci, com a cidade, a cultura que eu nasci dentro. Tudo isso vai influenciar na minha personalidade. O temperamento, ele está por trás disso tudo, está na base disso tudo. Ele é mais sólido mesmo. Ele é mais sólido. Tanto que, por exemplo, é aquele negócio, 2 irmãos gêmeos não são iguais. Mesmo sendo criados exatamente com o mesmo... É um exemplo bem ilustrativo esse, né? A gente vê a diferença de comportamento, né, dos gêmeos, dá para observar bem. Esse é um exemplo, inclusive no estudo de temperamento na ciência convencional, se usa demais o estudo com gêmeos, né? O que acaba na ciência convencional tendo problema porque tem um teto isso, né? Então eles querem descobrir diferenças a partir de elementos físicos e não estudam, como eles não estudam a extrafisicalidade e a paragenética, então eles ficam às vezes rodando lâmpada, né? Sim. Agora, vou trazer um exemplo aqui para você fazer um diagnóstico, analisar para a gente sobre essa questão do temperamento, do comportamento. Por exemplo, conheço casos de pessoas nessa vida intrafísica atual, por exemplo, pessoa na juventude tinha um comportamento, posicionamento de esquerda, sabe? Um jovem, posicionamento extremamente marxista de esquerda, e depois de um tempo, na maturidade, após 20 anos, ele se posicionou politicamente com essa tendência de direita, até de uma extrema direita. Então, como a consciência muda na mesma vida, a convicção, a gente está falando de convicção ideológica, né? Como que isso tem a ver com temperamento? O que pode ser isso? A pessoa mudar tanto assim de uma hora para outra? Pelo que você está falando, a pessoa tinha um radicalismo para um lado e foi para um radicalismo para o outro. Então, o traço de temperamento ali está no radicalismo. Certo, então o temperamento não mudou. O temperamento não mudou. Certo. O pano de fundo foi a política. Aí a pessoa tinha uma ideologia, foi para outra. Mas uma coisa em comum, quando a gente vê duas coisas muito opostas na mesma pessoa num período curto de tempo, a gente tem que ver qual o padrão de elementos, de traços que convergem. Porque tem muita coisa que engana, tipo isso. Exatamente. Então, se a gente, às vezes a consciência muda numa vida, imagine que ela não pode também mudar de uma vida para outra, sim. Mas assim, o interessante é localizar essa semelhança na manifestação, né? Porque às vezes ela mudou a bandeira, mas não mudou o traço radical. Mas continua gostando de futebol, né? Isso, exatamente. Mudou o time, mas continua gostando de futebol. Então é interessante ver, né? Porque numa vida você pode ter diferentes convicções, né? Agora também, vamos pensar para botar lenha na fogueira. Vamos pensar também em outra hipótese, assim. Bom, então uma pessoa gostava de uma coisa, daqui a pouco gosta de outra, daqui a pouco gosta de outra. Sim. A pessoa pode ser também, tem um traço de uma pessoa muito influenciável. Exatamente. Né? De acordo com o meio que ela está. Então a pessoa muito sociosa, a pessoa que se importa demais com o meio que ela está, com a aceitação do grupo, com a imagem pública, esse tipo de pessoa, se isso é o mais importante para ela, ela também fica muito volúvel em termos de o que fazer. Então ela está fazendo coisas que não são às vezes de acordo exatamente com a preferência dela, são de acordo com a preferência do meio, das pessoas, da aceitação que ela tem em determinada coisa. Então a pessoa vive em eterna metamorfose. O traço do temperamento está nisso, né? A pessoa é muito sociosa, ou a pessoa ela é insegura, então ela bota toda a segurança externa para as pessoas, então ela é como uma necessidade, a pessoa está sempre estando de acordo e no mesmo fluxo de todas as pessoas que estão ali em volta dela, que ela dá importância. Né? Entendi. É interessante. E agora, assim, o estudo de temperamento, o que ajudou você? O que você ganhou com isso? Para mim, que já gostava de me interessava pelo comportamento humano, pelas tendências, o estudo de temperamento ele foi mais fundo e eu consigo hoje em dia ver com mais a base, mais a raiz de como a gente age e por que a gente age. Então, não é que eu saiba tudo, o universo é muito grande, mas hoje em dia
eu já consegui responder algumas perguntas que antes eu não tinha. Então, por exemplo, é muito comum às vezes você ter conhecer uma pessoa e a pessoa fala, esse cara ele é assim, ele é maluco. É uma forma simplista de você falar assim, ele faz coisas que eu não entendo e que para mim não fazem o menor sentido e acabou, é maluco. Isso nunca me satisfez, sabe? Simplificar assim, o comportamento, a forma com que as pessoas agem. Por mais que você discorde até. Claro. Estranho que possa parecer. Então, hoje em dia, o estudo do temperamento, eu quero e procuro responder essas perguntas. Então, até como psicólogo mesmo, não dá para você simplificar a coisa. Mas, hoje em dia, eu já quero saber, olha, qual é... Essa pessoa ela age assim, de tal forma, ela pode ter tido tal tipo de passado, pode ter tido tal tipo de tendência, passou por tal situação. É uma pena, gente. Eu não sou psicólogo clínico, né? Não atendo em consultório, mas o psicólogo clínico, mas eu atendi, fiz estágio, tudo isso na formação. E também você chega num teto, né? Que você não pode entrar no paradigma consciencial atendendo, mas ele vai muito mais fundo que a psicologia. E aí você começa a ver o padrão da pessoa, por que ela é daquela forma. Aí você começa a entender coisas boas e coisas ruins dela. E aí você, lógico, você passa para você, né? Então, sempre, todo o estudo consciencial ele é em mão dupla, né? Você vê o comportamento das pessoas, entende aquilo, começa a ver se você tem um pouco daquilo, vê se os motivos são parecidos ou não, e você, daqui a pouco também você faz autopesquisa, daqui a pouco você vê a pessoa com aqueles traços que você tem ou que você teve, e esse intrincamento e o entendimento do comportamento mesmo da pessoa, do comportamento temperamental, que eu chamo, eu acho fascinante. Isso me faz ver, isso me motiva. Exatamente. É interessante pensar, né, que nesse histórico evolutivo que nós temos, os países pelos quais nós passamos, os ambientes, os grupos, isso vai, de certa forma, mudando um pouco também o nosso temperamento, né, assim, a longo prazo. Sim, sim. A influência externa, pelas repetições, pode mudar muito. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida com uma tendência monárquica e cai ali naquela coisa, monarquia toda vez, muitas vidas com aquilo, mesmo com alguns espaços, mas que ela se adapte e comece a agir daquela maneira, depois quando ela está num lugar que não é incompatível aquilo, você acaba vendo aquele traço fora de contexto. Fica evidente, né? Porque foi um período marcante ali para a pessoa, né? Ela vem para cá, a monarquia desaparece externamente, mas dentro dela, às vezes, tem bastante ainda, né? Não, tem duas coisas interessantes. As nossas experiências boas, a gente se acostuma fácil. Então, digamos que a gente tem uma experiência que a gente teve vidas e vidas com boa educação, com cultura, com oportunidade. Isso fica ótimo, fica fácil, né, de você se adaptar. Agora, por outro lado, você tenha uma série de vidas com dificuldade de sobrevivência, de financeira, ou não teve boas oportunidades, ou morreu cedo, ou teve um determinado tipo de doença, tal, vira trauma. Enquanto sim. As boas experiências, você se acostuma rapidinho e você quer esticar aquilo, as experiências ruins, além da gente não querer mais, acaba virando trauma. Então vira aversão, vira medo, algum tipo de fobia. Então isso também explica esses traços que a gente acaba tendo na vida, que fala, de onde surgiu isso? De onde teve? Quais dicas você daria para a pessoa que quer se aprofundar no estudo do próprio temperamento? Bom, primeiro entender o que é o temperamento de uma forma geral, né? A gente sabe que a ciência convencional estuda, tem bastante coisa, tem vários artigos, tem muita coisa que fala sobre temperamento. Porém, por exemplo, eu fiz faculdade de psicologia e não se fala muito sobre isso, nem na faculdade de psicologia. Tanto quando eu fui fazer o TCC, até as pessoas falavam, olha, os professores, o pessoal que estava na banca achou interessante, porque nunca tinham visto um professor, um aluno lá formando, fazendo um TCC sobre esse tema, sobre temperamento. Né?
Então, eu acho que tem muita coisa interessante na ciência convencional que tem, apesar de não ter assim, na nossa formação isso, em psicologia, por exemplo, e ver dentro da Conscienciologia também o que a gente tem dentro do paradigma consciencial, o que se fala disso, porque eu acho que o paradigma consciencial, a Conscienciologia, eu acho que é a ciência que mais fala sobre isso, em termos de comportamento humano. Porque se você entrar, existem outras linhas de conhecimento que falam sobre temperamento, principalmente quando falam de criança, e também tem estudo em veterinária também falam de temperamento, raças de animais, tal boi é assim, tal raça de boi é assada, essas coisas assim. Isso eu achei muito, quando eu estava no comecinho dos estudos eu vi isso. Mas eu acho que dentro da ciência convencional tem artigos sobre isso, tem estudos sobre isso, mas tem um limite. E a Conscienciologia, eu acho que é a linha de conhecimento que mais fornece informação sobre esse assunto que a gente tem. Assim, dentro de saindo do paradigma intrafísico. Né? Muito bom. Então, gostaríamos de agradecer a presença aqui do João Paulo, que nos esclareceu bastante sobre esse tema gigante que é o temperamento. E aguardamos vocês até o próximo episódio do MnemoCast.